Nutri, você já ouviu aquela expressão? Em casa de ferreiro, o espeto é de pau? Pois é, tem muita nutricionista por aí cuidando da saúde de todo mundo, mas pulando jantar, virando noite e montando plano alimentar, respondendo o paciente e criando conteúdo no improviso. E o pior, com aquela sensação que falta alguma coisa, mesmo fazendo tudo certinho. Nessa aula, você vai entender o que é a ordem oculta e por que tanta nutricionista estuda, se esforça, mas continua travada. E como a inteligência artificial pode ser a sua aliada para destravar seu tempo, sua rotina e a sua renda. E o melhor, eu vou te mostrar na prática como criar um plano alimentar profissional com a inteligência artificial em menos de 15 minutos. ChatGPT sim, mas não do jeito que você imagina. Você vai ver que, quando configurado do jeito certo, o ChatGPT fala como você, pensa como você e entrega como se fosse você. Só que mais rápido, mais leve, te liberando tempo para criar novas fontes de renda. Você vai parar de refazer plano todo dia, vai ganhar tempo, autonomia, leveza, vai sair na frente de 90% das nutricionistas que ainda acham que é só conversar com o ChatGPT. E vai transformar esforço em estrutura e o seu conhecimento em um sistema vendável e escalável. Foi o que a Cristiane, uma das minhas mentoradas, aplicou para sair de R$ 2.000 para R$ 8.000 mensais de faturamento, sem precisar de aumentar o preço da consulta. E detalhe, ela fez isso com o mesmo conhecimento técnico. O que mudou foi a estrutura e a forma de usar a inteligência artificial. E para quem é essa aula? Nutricionistas que estão sobrecarregadas, mas não querem abrir mão da qualidade. Nutricionistas que levam planos alimentares para fazer em casa. Recém-formadas que querem começar do jeito certo. Nutris que já ouviram falar de inteligência artificial, mas não souberam por onde começar. E nutricionistas que desejam sair do modo operacional e pensar como empresárias. E sim, no final dessa aula eu vou te fazer um convite especial, mas a questão é que provavelmente você vai querer participar, mas claro, é totalmente opcional, mas eu já te adianto que o que você vai aprender aqui já vai mudar o jogo para você, mas antes de entrar nesse detalhe, deixa eu me apresentar. Muito prazer, eu sou Ellen, sou nutricionista, tenho 2 especializações, um mestrado em biociências e um doutorado em educação física. Também sou coach de performance e consultora certificada de inteligência artificial. Ou seja, diplomas e certificados nunca foram o problema. E provavelmente para você também não são. Mas deixa eu te contar a verdade. Nada disso me preparou para o que a prática exigia. Conciliar ciência, cuidado, marketing e resultado financeiro é praticamente impossível quando você faz tudo sozinha. E eu sei bem isso porque eu fazia. Montar cardápios em casa, criar conteúdos para a rede social, responder pacientes no WhatsApp e ainda pensar em como criar novas fontes de renda. Mesmo estudando tanto, eu sentia que a conta não fechava. E por muito tempo eu achei que o problema era a falta de conhecimento. Mas o que me faltava era estrutura, até que um dia eu cheguei em casa e o cheiro do gás me fez travar. Na pressa, no cansaço, na sobrecarga, eu tinha deixado o gás aberto. E se eu tivesse acendido a luz naquele momento, talvez eu nem estivesse aqui te contando essa história. E foi ali que eu entendi que não era sobre estudar mais, era sobre trabalhar de um jeito mais inteligente para expandir as minhas possibilidades. E eu tinha 3 opções: reduzir a agenda e faturar menos, mudar de carreira e abandonar tudo que eu já amava, ou transformar o meu conhecimento em um sistema inteligente, usando a inteligência artificial para criar uma estrutura que trabalha comigo 24 horas por dia, que não tem muito custo, sem perder a minha essência. E eu decidi pela terceira opção, e é isso que eu vou te mostrar nessa aula. O que eu descobri naquela noite, e que tudo mudou, era que o problema não era a falta de esforço, era a falta de estrutura. E foi aí que eu comecei a enxergar o padrão que hoje eu chamo de o caos invisível. A desorganização disfarçada de produtividade. Nutri, sabe o que é mais perigoso na sua rotina? Não é a correria, não é a falta de tempo. É essa sensação de que tudo está certo, quando na verdade você está afundada em tarefas operacionais que não escalam. Você faz atendimentos, plano alimentar, conteúdo para o Instagram, responde pacientes no WhatsApp e tenta usar a IA, mas acha que não funciona direito.
E tudo isso soa como produtivo, mas no fundo você só está apagando o incêndio e é exatamente isso que te prende. Deixa eu te apresentar a Aline. Ela é dedicada, formada em nutrição, já ouviu falar de IA, usa o ChatGPT e tenta fazer tudo sozinha. Posta no Instagram, grava stories, monta protocolo à noite, atende presencial, atende online e ainda sonha em ter um curso online. Mas tem um problema. Ela não tem equipe, não tem automação, ela não tem estrutura. E o resultado? Faz tudo no improviso, vive apagando incêndio, fica esgotada, mesmo vendendo aqui, ali, o crescimento é lento e continua dependente só de consultas. E a dúvida aparece. Com tanto esforço, porque ela ainda não avança como gostaria? Porque ela está presa no caos invisível. Uma rotina cheia de tarefas, mas sem estratégia, sem escala e sem liberdade. E o pior, ela até tenta usar o ChatGPT, mas o jeito errado. E talvez você também esteja usando. Via de regra, você pede para o ChatGPT melhorar um pedaço daquele texto ou te ajudar a criar um texto para você colocar no seu plano alimentar, no seu protocolo de atendimento ou até em algum material educativo. Enfim, você sempre pede alguma coisa para o ChatGPT e fala para ele, melhora isso, melhora aquilo outro. E sinto te dizer, você está fazendo do jeito errado. O que você está fazendo é treinar a sua inteligência artificial para ficar cada vez mais rasa e te entregar menos. Esses comandos que você costuma entregar para a sua inteligência artificial, seja o ChatGPT ou qualquer outro, eu chamo de cardápio genérico. São comandos que não têm referência, não têm base de estudo e eles não têm aonde se apoiar. Então a inteligência artificial vai usar o que já sabe, porém ela não entende a profundidade. Ela não sabe se você é um nutricionista, se você é um estudante ou se você é apenas alguém buscando uma dica de alimentação saudável. Não adianta você ficar pedindo para a IA corrigir e depois corrigir de novo e de novo. E aí você pensa, nossa, eu estou utilizando a inteligência artificial mais inteligente do mundo. E todas as vezes eu tenho que ficar pedindo para ela ajustar? Não parece que ela é burra? Mas como ela pode ser a inteligência artificial mais inteligente se eu tenho que ficar corrigindo sempre? É porque, na verdade, você está pedindo da maneira errada. Você está usando um alicate para bater prego. E isso limita demais a entrega da sua inteligência artificial. Ou seja, você continua fazendo as atividades do dia a dia sem estrutura, mesmo usando as IAs. E por isso, ficando cada vez mais decepcionada com seus resultados. Porque você está usando a IA como se fosse um bloco de notas. Mesmo com a inteligência artificial, continua no improviso. E isso só aprofunda o caos invisível. Continua refazendo tarefas, perdendo tempo e achando que a inteligência artificial é só mais uma modinha. Mas o que falta não é tecnologia, é estrutura. E qual é a solução então? É sair do improviso e aplicar o que eu chamo de ordem oculta. A Nutri sobrecarregada tenta de tudo. Reels Stories, conteúdo técnico, ChatGPT, atendimentos e ainda sonha com o digital. Mas sem estrutura, isso só gera mais frustração. O que eu vou te mostrar agora é uma maneira diferente de você fazer tudo o que você está tentando, mas com muito mais resultado. Em vez de você pedir para o ChatGPT melhore o texto, eu quero que você siga essa ordem. Pegue todo o seu material próprio, plano alimentar, relatórios de evolução, protocolos de atendimento, conteúdo educativo. Entregue isso para o ChatGPT como referência. E só depois você peça para ele criar o que você precisa, seja um plano alimentar, um protocolo, um conteúdo ou até mesmo a sua esteira de produtos. Com referências reais, o ChatGPT entende a sua profundidade técnica e entrega muito mais. Hoje, as minhas mentoradas montam plano alimentar em menos de 15 minutos, criam conteúdos criativos com leveza, usam a IA como um time invisível e constroem uma esteira de produtos que não dependam só de consulta. Agora você entendeu o que te trava, o caos invisível, o erro, usar a IA com comandos genéricos.
E a solução é aplicar a ordem oculta que ativa o efeito destrave. E eu vou te mostrar agora na prática como aplicar isso. Nutri, agora eu vou te mostrar como que você vai utilizar o ChatGPT para criar planos alimentares mais estratégicos, como você alimenta realmente o ChatGPT da maneira certa. E esse comando aqui você pode utilizar como base para qualquer material que você for utilizar nessa poderosa ferramenta. Então eu quero já te mostrar que eu estou usando a versão gratuita para que você perceba que em qualquer versão do ChatGPT, conversando com ele da maneira correta, você obtém bons resultados. Então eu quero fazer um plano alimentar. E o que eu preciso fazer? Colocar as referências para a inteligência. Então vamos lá. Perceba que ele deu toda a estrutura de uma dieta já baseada no que eu faço e no que eu entrego. Sendo assim, você é muito mais assertiva, você deu referência para o ChatGPT para que ele te entregue exatamente como você entrega para os seus pacientes. Isso é otimizar tempo e otimizar também os seus atendimentos. Perceba, Nutri, que eu dei uma referência, dei um histórico do paciente e ele, baseado já no meu modelo de atendimento, trouxe toda a estrutura que eu normalmente entrego num plano alimentar para o meu paciente. Se eu quisesse, eu poderia colocar aqui, para cada refeição, traga 3 opções equivalentes. E veja que ele fala que baseado na mesma estrutura que eu já dei como referência para ele. E é assim que você vai utilizar o ChatGPT para você criar os seus planos alimentares mais rápidos e mais assertivos. Então eu pedi para o ChatGPT me entregue em formato doc e aqui ele trouxe. Vamos ver? E aqui está o plano alimentar pronto para só você colocar a sua logo e já entregar para o seu paciente. Olha a profundidade da entrega que ele me traz, bem diferente da profundidade que provavelmente você deve estar acostumada com o ChatGPT ou outra inteligência artificial. Está vendo como o resultado foi bom? Para você começar a utilizar a inteligência artificial ao seu favor, eu vou te dar agora 3 passos para você destravar o seu tempo, o seu faturamento e a sua liberdade como nutricionista, usando o efeito destrave. Passo 1, você precisa criar um modelo de negócio escalável. Se você depende apenas de atendimento, a sua renda sempre terá um teto. A primeira virada de chave é: pense numa esteira de produtos, algo para começar com uma entrega simples, que pode crescer com o passar do tempo, mesmo que hoje você atenda individualmente. Isso transforma o seu conhecimento em ativo e o seu tempo em lucro. E o ChatGPT pode te ajudar nisso. Você vai pedir para ele criar um produto digital e você vai alimentar ele com 3 conteúdos que você já produziu. E com base nisso, você peça: me ajude a pensar em 3 ideias de produtos digitais que resolvam as dores das minhas seguidoras. Passo número 2 é você ter os seus agentes inteligentes para criar planos alimentares, protocolos, respostas, produtos, tudo feito com mais agilidade e personalização. Quando você ensina a inteligência artificial a pensar como você, é aqui que você começa a escalar o seu trabalho. Porque o que você consumia antes 3 horas para fazer, hoje você pode fazer em 15 minutos.
E o terceiro passo é começar a pensar em criar conteúdos com a inteligência artificial aplicando uma comunicação que conecta e vende. De nada adianta também ter um produto bom, um bom serviço, se ninguém entende o valor dele. Quando você aprende a usar a inteligência artificial para criar conteúdos com clareza, técnica e emoção, a mensagem certa encontra o público certo. E o melhor, funciona tanto no orgânico quanto no tráfego pago. Deixa eu te contar o que aconteceu comigo. Eu criei um único conteúdo com inteligência artificial. Só isso, sem anúncio. O resultado, uma empresa se conectou com a mensagem, me chamou para uma palestra em outra cidade como nutricionista e eu recebi R$ 2.500 por 1 hora de palestra sobre nutrição, sem investir em tráfego, só no orgânico, com clareza na mensagem e a inteligência artificial me ajudando a estruturar. Foi ali que eu vi de novo o poder real da inteligência artificial para escalar o meu negócio e criar novas fontes de renda. Nutri, agora vamos fazer uma conta simples e realista. Você já liberou seu tempo? Você já pensou em novas fontes de renda? E aí você criou um produto de entrada de R$ 197. E você está fazendo uma venda por dia. R$ 197 vezes 30 dias são R$ 5.910 por mês. Vamos colocar uma margem de lucro de 85%? Isso seria R$ 5.000 livres por mês para você. Agora me responde, o que mudaria na sua rotina com R$ 5.000 todos os meses, usando o que você já sabe, com a ajuda da inteligência artificial? Isso é só o começo, porque você pode criar produtos, consultorias, serviços online, palestras, todos conectados, todos pensados com estratégia e todos vendendo com leveza e consistência. E sim, isso é possível. E você não precisa escolher só um caminho. Pelo contrário, você pode e deve diversificar as suas fontes de renda. E é exatamente isso que eu quero te ajudar a criar. Agora que você já viu tudo isso, me responde com sinceridade. Faz sentido para você aprender a utilizar a inteligência artificial para destravar a sua rotina, a sua renda como nutricionista? Você gostaria de parar de depender só da sua agenda e começar a escalar com mais leveza? Você acredita que com direcionamento e estrutura certa, você consegue aplicar isso no seu ritmo? Se você respondeu sim para pelo menos uma dessas perguntas, eu já estou muito feliz por ter aberto a sua mente para as grandes possibilidades de sair só da venda de consultas. E por que eu decidi vender? Eu tinha duas opções: guardar isso só para mim e seguir aplicando, crescendo, sem falar nada para ninguém. Ou vender esse conhecimento, mas vender com responsabilidade, com suporte e com entrega real. E eu escolhi vender, porque compartilhar esse método transforma a vida de outras nutricionistas, assim como a minha foi transformada. Vender é o que me permite continuar investindo, criando, melhorando e principalmente acompanhando você de perto nessa jornada. E por isso eu te apresento o Nutri Destrava Aí. Um método, um passo a passo que te leva do ponto A. Nunca vi, nem comi, só ouço falar. Ou seja, você não sabe nada de inteligência artificial, já tentou usar ou já tentou usar do jeito errado, nunca pensou em usar para criar novas fontes de renda. Ao ponto B, eu sei utilizar a inteligência artificial para criar meus próprios agentes, automatizar processos com qualidade, escalar com leveza e estruturar um modelo de negócio mais lucrativo e inteligente. E o que você vai aprender comigo? A reprogramar a visão, sair do modo Nutri operadora para assumir o lugar de Nutri estrategista, automatizar o básico, usar os agentes de inteligência artificial para criar cardápios, responder pacientes, organizar protocolos com mais agilidade e personalização. Criar a sua esteira de produtos. Transformar o seu conhecimento em produtos que vendem e não dependem só da sua consulta. E também montar o seu funil inteligente. Atrair pessoas certas, nutrir com conteúdo e vender com leveza. E eu te entrego atalhos. Dentro do curso, você já tem 30 agentes de inteligência artificial prontos, ajustáveis e aplicáveis para a sua rotina, para te ajudar a criar planos alimentares, protocolos de atendimento, WhatsApp automatizado, conteúdos para o Instagram, estrutura de programas premium, posicionamento e muito mais. E agora você deve estar se perguntando: Ellen, quanto custa tudo isso? R$ 2.500.
É o que normalmente se cobra em mentorias e cursos que entregam muito menos do que você já viu hoje aqui. Mas calma! Quando eu estava estruturando o Nutri Destravaí, eu fiz uma pesquisa de mercado para entender qual seria um valor justo. E sabe o que eu encontrei? Curso de automação com inteligência artificial, R$ 2.000. Mentorias de marketing para nutricionista, mais de R$ 3.000. Programas que não ensinam nem a metade do que você viu aqui, em torno de R$ 1.500. Se eu quisesse me basear somente no mercado, o valor justo por essa entrega completa seria, no mínimo, R$ 5.000. Mas eu não quero que o preço seja um motivo para você continuar travada. E por isso, para essa turma fundadora, eu preparei algo muito especial. Um valor de entrada acessível, maior proximidade comigo, presentes surpresas, aulas ao vivo e um networking com outras nutricionistas. Tudo isso por apenas 12 vezes de R$ 29,68. Sim, menos de R$ 2 por dia, para você ter acesso a um sistema que pode destravar o seu tempo, a sua rotina, a sua renda e a sua paz. Então eu te convido a clicar no botão aqui abaixo e garantir a sua inscrição no Nutri Destravaí. E ainda tem bônus exclusivos. Curso Instagram de Sucesso para Nutris, mini curso Nutri Palestrante, desafio Produto Digital em 7 dias, mentorias mensal comigo, como criar e treinar os seus próprios agentes nutricionais. O valor desses bônus tudo junto já somariam R$ 1.988. E deixa eu te falar, quando você descobre como criar os seus próprios agentes nutricionais, quando você estrutura e ele começa a te entregar aquilo que você fazia antes a duras penas, e ele te entrega rápido, você dobra o seu tempo. Aí a sua mente simplesmente explode e você entende as enormes possibilidades que você vai ter a partir dali. Você vai querer criar um agente para cada tarefa do seu dia. E acredite no que eu estou te falando, é sério mesmo. Quando você entende que dá para criar um agente nutricional para cada uma das suas atividades, das suas tarefas do dia a dia, ou pelo menos para te ajudar nelas, a sua rotina muda, a sua cabeça muda. Então clica no botão aqui abaixo e finalize a sua inscrição. Deixa eu te dar alguns exemplos de como eu já utilizo na minha prática e várias alunas já estão aplicando. Eu tenho um agente de inteligência artificial que eu uso no domingo para organizar a minha semana. Eu passo as tarefas principais para ele e ele já sabe os dias que eu reservo para atendimento, horários de estudo, momentos de gravação de conteúdo. Enfim, ele ajusta tudo de acordo com o que eu entreguei para ele. E isso me ajuda demais para começar uma semana organizada. Eu também tenho um agente que eu uso logo no começo do dia. Eu pego os artigos científicos, os estudos que saíram recente e entrego para ele. Ele resume, destaca os pontos mais importantes e sugere insights importantes que eu posso usar com os meus pacientes ou criar conteúdos para o Instagram. Outro agente que eu adoro é o que cuida do meu WhatsApp profissional. Ele faz triagem de mensagem, responde dúvidas frequentes e até me ajuda a filtrar novos interessados em consultas ou nos meus programas. Fora isso, eu tenho agentes especialistas para diversas áreas. Um que ajuda a organizar protocolos de atendimento, outro que cria os planos alimentares mais detalhados, outro focado em conteúdo digital. Cada um foi treinado com os meus próprios materiais, linguagem e estilo, para que a entrega seja personalizada e fiel à minha forma de trabalhar. Assim, eu não fico presa nas atividades, tarefas repetitivas e consigo investir o meu tempo no que realmente importa, dar atenção aos meus pacientes, criar estratégias de crescimento e ter qualidade de vida. Se você for, por exemplo, um professor de nutrição, você pode criar um agente de inteligência artificial para corrigir atividades do dia a dia dos alunos, ajudar a preparar materiais de aula ou até mesmo organizar simulados. Se você é estudante, você pode criar um agente de inteligência artificial para te ajudar a estudar para suas provas, montar resumos, organizar artigos científicos e até simular atendimentos clínicos para treinar a sua prática. Se você é um profissional com agenda lotada, imagine ter dentro de um agente todas as rotinas repetitivas, responder dúvidas dos pacientes, criar um suporte ativo para os pacientes, revisar planos alimentares e até preparar posts para o Instagram. Basicamente, não importa se você é um nutricionista recém-formado, estudante, professor, já atua há anos. Se você quer trabalhar com a nutrição e escalar o seu negócio, esse curso é para você.
Você não está entrando em qualquer curso, você está entrando em um movimento. E eu te digo, se você aceitar essa jornada comigo, vai perceber que não se trata apenas de conteúdo gravado, mas sim, é mais do que um aprendizado, é uma comunidade viva e transformadora. Então eu te convido a clicar no link aqui abaixo e garantir a sua inscrição no Nutri Destrava-aí. O acesso é imediato. Você comprou e já consegue acessar as aulas, colocar em prática e ter um ano inteiro de conteúdo atualizado, voltado 100% para nutricionistas que querem dominar a inteligência artificial e usar o ChatGPT nas suas tarefas diárias. Agora pensa comigo, se uma única consulta sua custa em média R$200 e eu te ajudar a economizar 30 minutos por dia, o investimento já se paga sozinho. Então aproveita agora, garanta sua inscrição e entra para a primeira turma fundadora do Nutri Destrava-aí. E para te deixar ainda mais segura, você tem a garantia incondicional de 7 dias. Você entra, assiste às aulas, aplica os primeiros passos. E se achar que não valeu cada centavo, é só me mandar uma mensagem e eu devolvo 100% do seu dinheiro, sem perguntas, sem burocracia e sem ressentimento. Eu só quero Nutris que realmente querem aplicar e destravar. Dentro do curso, você vai encontrar aulas diretas, objetivas, nada daquele conteúdo exaustivo de horas sem fim. E o mais legal, são as lives de Tira Dúvidas com os alunos, que também ficam gravadas e disponíveis quando você quiser assistir novamente. Além disso, você vai ter acesso à nossa comunidade exclusiva no WhatsApp, onde existe um grupo de interação para trocas de experiências. A participação é opcional, você escolhe entrar ou não. E se você acha que o ChatGPT não é para você por conta da idade ou da tecnologia, eu preciso te dizer, isso é desculpa. Nós temos alunas de todas as idades dentro do curso e todas estão dando um show na utilização da inteligência artificial. Afinal, você já aprendeu a usar Word, o básico do Excel e acredite, o ChatGPT é muito mais fácil que isso. Além disso, você vai ter acesso a outras inteligências artificiais, que não só o ChatGPT. Assim que você fizer a sua inscrição, vai receber o boas-vindas, o acesso imediato ao conteúdo e entrar na nossa comunidade e começar a fazer parte desse movimento. Então é isso, clica no botão aqui abaixo e vem comigo. E lá no checkout ainda tem um empurrãozinho para você não desperdiçar essa oportunidade. Mas atenção, essa condição lá do checkout é exclusiva para quem está assistindo essa aula. Você está prestes a se tornar parte da turma fundadora, a primeira a ter acesso a esse sistema completo com todos os bônus, e pode ser a única vez que isso vai acontecer. Eu não vou usar aqui cronômetro falso, nem aquele papo de que faltam 3 vagas, mas é real. Esse vídeo pode sair do ar a qualquer momento. E se você fechar e voltar depois, talvez seja tarde. Então, se você quer dominar a inteligência artificial na nutrição, aproveite agora. Você pode continuar tentando sozinha, do jeito que dá, ou você pode aproveitar essa oportunidade e ter um sistema leve, prático e inteligente te ajudando todos os dias, com o conhecimento técnico que você já tem. Agora é a hora de transformar esse conhecimento em estrutura. Vem para o Nutri Destrava-aí. Clica no botão aqui abaixo e garanta a sua vaga. E se não for para mim? Se você está aqui até agora, é porque é para você sim. Talvez te contaram que esse negócio de inteligência artificial é só para quem entende de tecnologia, é mentira. Nada disso é dom, é decisão. Se você decidir que é para você, é para você. Se você decidir que não é, aí sim não será. Mas saiba que várias nutricionistas com o mesmo perfil que o seu já destravaram. Você não é diferente, só precisa dar o primeiro passo. E se eu me arrepender? Agora me conta, você já se arrependeu de aprender uma nova habilidade que melhorou a sua vida? Provavelmente não. Aprender a usar a inteligência artificial, vender o seu conhecimento e ter estrutura não é luxo, é uma necessidade. E se existe arrependimento real, é de olhar para trás daqui 6 meses e pensar, eu deveria ter começado antes. E se eu precisar do dinheiro, vamos inverter essa lógica?
Exatamente porque você precisa de dinheiro é que você precisa aprender novas formas de gerar renda. Você já tem conhecimento técnico, o que te falta é estrutura para transformar isso em lucro previsível. Esse investimento não é um gasto, é uma ponte para uma autonomia financeira que você merece. E se eu deixar para depois? Se você deixar para depois, você corre o risco real de deixar para depois, de novo. E quantas vezes você já prometeu fazer algo pela sua carreira e foi adiada? O momento ideal é agora. O depois pode ser mais uma desculpa com aquela roupa de prudência. Mas eu não sou boa com tecnologia. Isso aqui não tem nada a ver com tecnologia. É sobre aprender o mínimo necessário para usar a inteligência artificial como a sua aliada. É simples, didático e pensado para nutricionistas como você. E se eu tiver uma agenda cheia? Agenda cheia só significa uma coisa: mais necessidade de estruturar a tua rotina com inteligência artificial. Esse método foi criado exatamente para quem está sem tempo. Eu já tentei usar a IA, mas não deu certo. Provavelmente você tentou sem estrutura, sem método, do jeito errado. Aqui você vai aprender a criar agentes nutricionais e estruturar comandos que funcionam. A diferença está no como. E se eu desistir depois? É por isso que você vai entrar com método, comunidade e referência. E gente no seu pé, te lembrando por que você começou. Aqui você não está mais sozinha. Se você não desistir agora, não vai desistir depois. Precisa pagar o ChatGPT para funcionar? Você pode começar com a versão gratuita do ChatGPT, sim. Por isso que eu já te dou os agentes nutricionais prontos. O acesso aos agentes é vitalício? Sim. Uma vez que você acessa os meus agentes dentro do seu ChatGPT, eles ficam para você, ele é seu. E dentro do programa, eu também vou te ensinar a configurar e salvar todos os seus agentes. Depois que eu entrar no programa, eu vou ter que pagar mais alguma coisa? Não. O valor que você investir aqui cobre todo o acesso ao curso completo, das aulas, das mentorias, dos bônus. O único custo que você vai ter é se você decidir assinar o ChatGPT Plus. Eu sou completamente iniciante. Vou dar conta? Vai sim. O programa é pensado para nutricionistas e não precisa ser expert em tecnologia. Eu vou te mostrar o passo a passo, clique por clique. Inclusive, você vai perceber que é bem mais simples do que parece. Você ensina só ferramentas pagas para a criação de conteúdo? Não. Eu trago as melhores ferramentas gratuitas para você já aplicar de imediato. E quando eu mostro alguma ferramenta paga, eu te ensino como avaliar o que realmente vale a pena investir ou não com base no momento do seu negócio e das suas prioridades. O foco é te dar autonomia para decidir com consciência sem gastar à toa. Você está tentando me convencer? Não, eu tô falando com a Ellen de alguns anos atrás, aquela que estava cansada, sobrecarregada, com um monte de diploma e pouco resultado. E eu sei que ela precisava ouvir essas verdades. Se você chegou até aqui, é porque já está decidida a fazer a mudança acontecer. Então, eu já deixo aqui meus boas-vindas ao Nutri Destrava-I. Eu sei que você vai crescer muito nessa jornada. Seja muito bem-vinda como membra fundadora. E eu te vejo nas aulas ao vivo da nossa comunidade de Nutris que pensam diferente, do grupo exclusivo onde a gente compartilha bastidores, estratégias e vitórias. E é claro, eu te vejo também construindo uma nova realidade com mais leveza, tempo e renda. Foi uma honra estar com você até aqui. Muito prazer, muito feliz por caminhar com você nessa transformação. Até logo, Nutri. Vamos destravar.